Glória a Deus, graças a Deus, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal de estudo bíblico com o irmão Bruno, amém? Fico muito feliz de ter você conosco mais uma vez, né? Quero desde já, né, pedir para vocês que nos assistem, que também está nos acompanhando nossos conteúdos, a se inscrever, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui, no nome aqui abaixo, inscreva-se. Também não se esqueça de ativar o sininho para que quando nós divulgar, colocar conteúdos em nosso canal, também possa chegar a notificação em vosso dispositivo, né? Também deixe seu comentário, né, aqui abaixo. Também deixe também o seu like, gostei ou não gostei. Deixe o seu like, tá bom? Para que nós possa saber se você está gostando ou não dos nossos conteúdos. Hoje, meus amados, eu quero falar com os irmãos acerca de um assunto muito importante. Eu tenho uma pergunta para fazer para os irmãos. O que a Igreja de Jesus Cristo deve fazer? Né? Qual é o dever da Igreja de Jesus Cristo? Né? E em cima dessa pergunta, eu quero trazer para os irmãos, né, algumas explicações acerca desse assunto, né? Primeiramente, vamos começar aqui. Eu quero falar para os irmãos antes acerca do dízimo, tá? Você que tem aí do seu lado aí, no seu domínio, uma Bíblia, que seja da tradução Almeida Revista e Corrigida ou Almeida Revista e Atualizada, abra aí comigo em Números, capítulo 18, versículo 24, ainda no Antigo Testamento, que diz assim: porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança tereis. Mandamento para a nação de Israel. Quem são os levitas? Hebreus 7, versículo 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão, né? Nós temos também referência Números 18, do 21 a 24 e Neemias 12, 44. Vocês podem estar anotando também. É muito importante que todos os nossos conteúdos nós falamos de alguns assuntos e já passamos bases bíblicas, contextos e referências que os irmãos podem estar anotando o livro, capítulo e versículo, para estar com a sua própria Bíblia, né, acompanhando. Por quê? Porque eu recomendo, não acredite no que o irmão Bruno fala, porque o irmão Bruno é carne, tem uma chance muito grande de errar, mas a Bíblia não erra, tá? A Bíblia é impossível errar. Agora vamos lá, composição dos dízimos. Composição dos dízimos. Levítico
27, do 30 ao 34. Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santos são ao Senhor. Olha a composição dos dízimos. Também todos os dízimos da terra, do chão, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santos são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Levítico 27, 30 ao 34. O que era frutas, azeite, temperos, animais, vinho, sementes. O dízimo era isso. E o que não era? Dinheiro, pix, ouro ou prata. O dízimo não era isso. Profeta Malaquias, capítulo 1, verso 1 de Malaquias, vai dizer: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Capítulo 1, verso 1 de Malaquias. A mensagem não foi para você que está ouvindo esse áudio agora. Tá? Essa mensagem foi para a nação de Israel. Tá? Isso há um bom tempo, cerca de 400 anos, se eu não me engano, antes da cruz de Jesus. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nós nos dízimos e nas ofertas. Malaquias 3:8. Roubando de Deus os dízimos e ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubas, vós, ó nação todo. Malaquias 3:9. Que nação? Nação de Israel. Aqui, essa palavra, Deus está falando em Malaquias, antes de Jesus se manifestar em carne. Né? Nem existia Brasil. Depois que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, passou-se 1500 anos para o Brasil ser descoberto. Então, isso quer dizer que o Senhor está falando essas palavras no livro de Malaquias para o povo de Israel. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto. Peraí. Diz o Senhor. Deus está mandando trazer o dízimo para a casa do tesouro. Aonde era a casa do tesouro? Não vou nem ler o resto do texto, porque todos nós já conhecem isso aqui, está gravado na mente. Aonde que era a casa do tesouro? Exatamente no templo em que 70 depois de Jesus, os romanos derrubaram.
Então, se era uma ordem de Deus para trazer o dízimo para a casa de Deus, que é Israel, o povo de Israel, trazer o dízimo para a casa de Israel, por que é que ainda hoje é cobrado o dízimo? Vamos para frente. Vamos lá. Malaquias 3:11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma, e etc. Vamos lá. Dias do Deus conosco. Mateus 23:23. Isso aqui que nós lemos foi há 400 anos antes da cruz. Agora vamos lá. O dia do Deus conosco, o dia em que Jesus Cristo já tinha se manifestado. Vamos resumir. 400 anos depois de Malaquias escrever essa palavra, Jesus Cristo vem em Mateus 23:23, dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo de quê? Do Pix? Do dinheiro? Não. Olha o que Cristo diz. Dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Qual é? Jesus. A justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, Jesus disse, vocês deviam dar o dízimo, mas deviam também ter misericórdia, compaixão, fé, praticar justiça, mas eles não fizeram isso. A quem Jesus fala? Para os escribas e fariseus, 1500 anos antes do Brasil ser descoberto. 400 anos depois de Malaquias ter proferido acerca de que roubavam a Deus. E Deus falou, eu não quero mais sacrifício, nem holocausto. Está no contexto de Malaquias. Porque eram hipócritas, porque eles omitiam. Eles negligenciavam fazer aquilo que estava na lei de Moisés. Aí agora na cruz. Olha o que diz Romanos 10:1-4. Irmãos, a boa vontade de meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Por quê? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, os dízimos estavam na lei de Moisés? É uma pergunta. A resposta é sim. A lei de Moisés foi suprimida por Cristo? Outra pergunta. E a resposta é sim. Dízimos não justificam. Olha só. Gálatas 3:10-13. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Você está vendo qual o significado dessa palavra, o justo viverá da fé? Porque pela lei de Deus, a lei de Moisés, dada no Monte Sinai, a lei mosaica, ninguém era justificado. A justificação vem pela fé. A fé em quem? Em Jesus. É você acreditar que Jesus já pagou o seu dízimo. Jesus já pagou tudo na tua vida, meu irmão. Tudo.
Se você continua ainda entregando dízimo, você está dizendo, sabe o que para Cristo? Olha, o teu sacrifício na cruz, para mim, não valeu de nada. Você que ainda entrega o seu dízimo, por não conhecer a vontade de Deus, por não ter o entendimento da palavra de Deus corretamente falando, você está dizendo para Cristo, olha, o teu sacrifício na cruz do Calvário para mim não serviu. Você está negando a Jesus sem você saber. Por isso que Cristo diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A palavra de Deus. Quando você estuda a palavra de Deus e aprende a verdade te liberta. Jesus é o único que você deve entregar a tua vida e confiar. Dízimo não te salva, dízimo não te justifica. Vamos mais adiante. Os dízimos não agradam nem justificam. Muito pelo contrário, eles são asquerosos ao Senhor. É forte. Os dízimos são asquerosos para Deus. Essa é a verdade. A nova aliança, vamos lá. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomes rumo aos gentios. Não tornes rumo aos gentios. Nem entres em cidade de samaritanos. Mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguides, prega que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Mateus 10, versículo do 5 ao 10. Cuidado em mercadejar o Evangelho de Cristo. Tá? Por quê? 2 Coríntios 2,17. Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Atos, vamos ler aqui Atos capítulo 18, verso 1, 4. E, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Paulo era exemplo do que falava. Eu tenho que ser exemplo do que eu falo. Eu tenho que ser exemplo do que eu prego. Eu não entrego dízimo. Que fique bem claro. Por quê? Porque se eu estiver entregando dízimo, mesmo depois de aprender a verdade, eu estou dizendo para Cristo, olha, eu não acredito em você. Eu não creio em você. Agora eu conheço a verdade. Então eu tenho que viver ela. Vamos adiante. Agora, vamos chegar onde eu quero. Dízimos foram suprimidos por Cristo? Sim.
este mandamento no Novo Testamento? Existe mandamento no Novo Testamento? Sim. Agora vamos chegar na instrução à igreja. 1 Coríntios 16, versículo 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Ordenei, não é uma sugestão. Paulo ordenou às igrejas. Paulo, após Jesus Cristo, foi o maior implantador de igreja no primeiro século. E ele ordenou às igrejas. 1 Coríntios 16, 1, 2. Olha só. Primeiro dia da semana, domingo. Paulo ordenou, todo domingo. Façam as coletas aí. De quê? De alimento. Ou também de dinheiro para ajudar quem necessita. Aos pobres da igreja. Aos pobres que creem em Jesus. Porque a igreja de Cristo recebeu o mandamento, qual? Amar uns aos outros como Cristo nos amou. Como? Nós temos que repartir o que nós temos um com os outros. E assim ninguém passa fome. Esse é o mandamento que ficou no lugar do dízimo. Quando Malaquias falou de dízimo e Deus deu a lei a Moisés, não existia a igreja de Cristo ainda. A igreja de Cristo veio nascer em Atos dos Apóstolos 2. De Atos para frente nasceu a igreja de Cristo. E daí então a igreja de Cristo recebeu o mandamento. E se você faz parte da igreja de Cristo, você vai receber essa palavra. Sabe por quê? Porque Deus, Ele confirma dentro de você. Porque Deus confirma dentro de você o que está sendo ensinado aqui agora. Conforme a sua prosperidade, não tem porcentagem, mínimo ou cota estipulada. Paulo deu uma ordem, conforme a sua prosperidade. Se você está prosperando bem, ajuda teu irmão conforme o que você pode ajudar. O dever da igreja de Cristo é esse. Aqueles que fazem parte do corpo de Jesus, segundo a sua prosperidade, ele tira do seu para repartir com o seu próximo. Para finalizar, sabe o que Cristo disse? No Sermão do Monte? No final, quando os seus discípulos perguntaram, mestre, como será a tua vinda? Cristo falou, olha, naquele dia ninguém sabe. Mas uma coisa eu digo, na volta do Filho do Homem, ele vai separar os bodes das ovelhas. Ele vai tirar uns para a esquerda e outros para a direita. Aos que estiver na direita, ele vai dizer, vinde, benditos de meu Pai. Por quê? Porque tu me viu com fome. E tu tirou da tua casa, conforme a tua prosperidade, e me deste de comer. Tu me viste enfermo e preso, e tu tirou da tua boca, do teu domínio, da tua casa, e repartisse comigo. Aí os justos vão perguntar, Senhor, mas como que te vimos assim e fizemos isso? Cristo vai dizer abertamente, porque a um desses que vocês fizeram, vocês também fizeram a mim. Esse é o mandamento da igreja de Cristo. A igreja de Cristo, a igreja de Jesus, faz segundo o que Jesus manda.
e obedece segundo os que os apóstolos que viram Jesus ordenou. Amém? Que Deus vos abençoe. Não esqueça, meus irmãos, de deixar aqui o seu like aqui no canal. Gostei ou não gostei. Deixe seu comentário, tá bom? Também se inscreva no nosso canal, ative o sininho, né? Para chegar mais conteúdos do nosso canal a vocês. E Deus vos abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Amém?